pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Egolab. Esse é o nosso segundo vídeo da nossa leitura do Clube do Livro de abril, Os Complexos Familiares do Lacan. Para quem não viu ainda o primeiro vídeo, vou deixar o card aqui para vocês assistirem. E agora eu vou falar sobre o primeiro subcapítulo do capítulo 1, o complexo de desmame. Como no primeiro vídeo, eu vou fazer uma leitura comentada, tá? Eu separei alguns pontos que eu achei relevante. Então ele começa assim: o complexo de desmame fixa no psiquismo a relação da alimentação sobre o modo parasitário. Achei interessante essa frase, até gravei essa questão do parasitário, né? O que é um parasita? Um parasita, ele precisa do outro para sobreviver, né? Então, um carrapato, né? Que eu me lembrei do cachorro, né? Se o carrapato não estiver colado no pelo de um animal, né? No couro de um animal, ele não vai sobreviver. Da mesma forma, o animal humano, que ele traz essa questão da dependência do humano. Então, o bebê, ele precisa estar colado nesse seio materno para que ele possa sobreviver. Que as necessidades dos primeiros meses de vida do homem exigem. Ele representa a forma primordial da imago materna, que ele já está, então, falando da imago materna. Lembrando que eu falei no vídeo anterior, a imago é a representação psíquica inconsciente que a gente tem dessa figura. Portanto, ele funda os sentimentos mais arcaicos e mais estáveis que unem um indivíduo à família. Então, aí ele já está falando que na questão da amamentação já se começa a constituir as figuras, as interpretações, as percepções que vão ficar marcadas no nosso psiquismo. Tocamos aqui no complexo mais primitivo do desenvolvimento psíquico, aquele que se compõe com todos os complexos ulteriores. É mais surpreendente ainda vê-lo inteiramente dominado por fatores culturais e assim desse estágio primitivo radicalmente diferente do instinto. Então, apesar da lactação, da amamentação ser algo muito biológico, porque vem do seio materno para o seu bebê, né? Ele fala que a amamentação na relação humana é algo muito cultural. Não existe um momento que o instinto diz agora acabou a amamentação. Tanto que tem pessoas que amamentam por 6 meses, tem pessoas que amamentam por 2 anos, tem pessoas que amamentam por 4 anos, né? A criança está de pé, está amamentando. Então, isso está muito além da questão do instinto. Tem pessoas que não amamentam também, né? Ele representa no psiquismo uma função biológica, que é o que eu falei, biológica pela questão do leite vir do próprio corpo da mãe, exercida por um aparelho anatomicamente diferenciado, que é a lactação. Desse modo, compreende-se que se tenha querido relacionar a um instinto, mesmo no homem, os comportamentos fundamentais que ligam a mãe e a criança. Então ele está dizendo que não, que apesar de ser algo biológico, não tem nada de instintual nessa relação. Mas isso é negligenciar um caráter essencial do instinto. Sua regulação fisiológica se manifesta no fato de que o instinto materno para de agir no animal quando o fim da amamentação é completado. Então ele está fazendo uma comparação com os animais, que o animal, por exemplo, um cachorrinho, vai ter um tempo determinado que ele vai mamar na sua mãe e depois para. Ah, não quero continuar amamentando? Dificilmente a mãe vai continuar amamentando a partir do momento que o cachorrinho vai conseguir se virar sozinho. No homem, pelo contrário, é uma regulação cultural que condiciona o desmame. Então, de novo, ele traz essa questão da cultura. Desmame como um conjunto de costumes. De fato, o desmame, por qualquer das contingências operatórias que comporta, é frequentemente um traumatismo psíquico, cujos efeitos individuais, anorexia ditas mentais, toxomanias pela boca, neuroses gástricas revelam suas causas à psicanálise. Então ele já está falando aqui de alguns sintomas que se encontram na vida adulta relacionados a uma anorexia, uma neurose gástrica, né? Então que esses sintomas são decorrentes dessa fase primordial, né, da nossa constituição, que está no momento da lactação. Esses conteúdos possam ser representados na consciência. Eles aí se reproduzem, entretanto, nas estruturas mentais que modelam, como dissemos, as experiências psíquicas ulteriores. O estudo do comportamento da primeira infância permite-nos afirmar que as sensações próprio, interoceptivas ainda não estão, após o 12º mês, suficientemente coordenadas para que seja concluído o reconhecimento do corpo próprio, nem
correlativamente a noção de que lhe é exterior. Então, depois quando ele vai falar sobre o complexo de intrusão, né? Então, antes do complexo de intrusão, nesse momento do complexo de desmame, a criança até os 12 meses, ele fala que ele ainda não tem noção de corpo, de borda, né? Então, até por um bom tempo, que ele chama ali daquela fase parasitária, a criança acredita, o Freud chamou, né, nessa fase autoerótica, a criança acredita que ela mesmo consegue produzir o seu leite, ela ainda tem um pouco de dificuldade, quer dizer, nos 6 primeiros meses ela nem sabe que ela e a mãe são coisas separadas. Então, até os 12 meses a criança ainda não consegue se perceber como uma unidade. O rosto humano assumirá todo o seu valor de expressão psíquica. Então aqui ele fala a questão na amamentação, a importância, né, do rosto materno, porque o rosto materno, o olhar do bebê, vai constituindo essa leitura e essa visão que vai ser a imago que vai se constituindo no nosso psiquismo. Seja como for, essas reações eletivas permitem conceber na criança um certo conhecimento muito precoce da presença que a função materna preenche, e o papel de traumatismo causal que em algumas neuroses e certos distúrbios do caráter podem desempenhar uma substituição dessa presença. Então ele está falando que essa questão inicial desse contato com essa mãe, de como que funciona esse momento com cada um, depois as neuroses que vão surgir advém também desse momento, né? Que ele fala na página anterior, ele dá alguns exemplos dessas neuroses relacionadas geralmente à questão da oralidade, né? O ser que absorve é inteiramente absorvido e o complexo arcaico lhe responde no abraço materno, que é o que eu estava falando anteriormente, né? Muitas vezes, não muitas vezes, a criança quando é muito pequena, ela não sabe, né, que ela e a mãe estão separados, então esse abraço materno mantém ela nessa sinergia com a mãe. Reconheceremos nesse termo a relação com a realidade sobre qual repousa a imago materna. Então aí começa a constituir, né? Nos casos das sensações, a angústia, cujo protótipo surge na asfixia do nascimento, o frio ligado à nudez, o mal-estar labiríntico, a que corresponde a satisfação do acalanto, organizam por sua tríade o tom penoso da vida orgânica, que para os melhores observadores domina os 6 primeiros meses do homem. Esses mal-estares primordiais têm todos a mesma causa, uma insuficiente adaptação à ruptura das condições do ambiente e de nutrição que constituem o equilíbrio parasitário da vida ultrauterina. Então, o que ele está dizendo? Que quando o bebê está no útero, está tudo muito regulado, né? A temperatura, a alimentação, não existe um trauma nesse momento que a gente está no útero. A partir do nascimento, todas as sensações que advêm do nascimento, né? O frio, a fome, tudo isso começa a mostrar o quanto há uma insuficiência nesse bebê humano, né? Nessa cria humana. Então, ainda ele falando sobre a insuficiência da criança, ele diz assim, ó, é preciso notar que o atraso da dentição e da marcha, que seria a caminhada, né? É um atraso correlativo da maioria dos aparelhos e das funções. Determinam na criança uma impotência vital total que perdura até os 2 primeiros anos. Diferente de outros animais que muitas vezes, na sua grande maioria, né, já nascem sabendo o que tem que fazer, já nascem muitas vezes caminhando, né, já nascem indo atrás da própria mãe quando está com fome. E no humano a gente não tem dente, a gente não caminha, a gente não sabe nem que existe. Então existe essa dependência total, uma insuficiência total. Então ele diz aqui que o homem é um animal que tem um nascimento prematuro. Aquele que no nascimento separa a criança da matriz, separação prematura, da qual provém um mal-estar que nenhum cuidado materno pode compensar. Então, do que eu estava comentando antes do nascimento, né, essa questão intrauterina, que é toda muito estabilizada, organizada, pode ser a melhor mãe do mundo, não vai conseguir conter ou criar esse ambiente completamente satisfatório. E nem é saudável, né? Depois o Winnicott traz a questão da mãe suficientemente boa, a importância da mãe falhar em certa medida para que a criança consiga entender que ela é um ser separado, né? Assim constituída, a imago do seio materno domina toda a vida do homem, né? Até o Freud traz como o seio materno sendo o objeto que a gente sempre vai buscar, né? O objeto que nos completaria, entre aspas. No aleitamento, no abraço e na contemplação da criança, a mãe, ao mesmo tempo, recebe a satisfação, o mais primitivo de todos os desejos,
Até a tolerância da dor do parto pode ser compreendida como o fato de uma compensação representativa do primeiro dos fenômenos afetivos que surge. Então, o que ele traz aqui é que não é só a criança ali que vai ter um conforto, né, nessa tentativa da mãe de cuidar, mas a própria mãe, né, aqui a gente poderia dizer o próprio narcisismo da mãe se alimenta dessa fase inicial, quando o neném nasce. A realização desse imago na consciência assegura à mulher uma satisfação psíquica privilegiada, ao passo que seus efeitos na conduta da mãe preservam a criança do abandono que seria fatal para esta. Então, a mãe tem um prazer em cuidar dessa criança, na grande maioria das vezes, dependendo de como foi, né? Se essa mãe tem uma estrutura psicótica, né, tá alienada, às vezes ela não consegue fazer esse cuidado, fazer essa maternagem, né, mas a grande maioria das mães acaba tendo um prazer com isso, o que faz com que a criança sobreviva, né, porque sem esse olhar, sem esse cuidado, sem esse desejo da mãe, a criança, vai ser, como ele diz aqui, seria fatal caso não haja esse cuidado. Essa base é a função que ele assegurou no grupo social. E esse fundamento biológico pode ser visto na dependência vital do indivíduo em relação ao seu grupo. O complexo só ocasionalmente tem uma relação orgânica, quando ele supre uma insuficiência vital pela regulação de uma função social. Este é o caso do complexo do desmame. Essa relação orgânica explica que a imago da mãe se atém às profundezas do psiquismo e que sua sublimação seja particularmente difícil, o que se manifesta na ligação da criança, às saias da mãe, e na duração, às vezes, anacrônica desse elo. Mais para frente, ele fala um pouco mais sobre sublimação, né, essas questões da nossa Constituição, como se dá, e ele diz que essa fase inicial, né, que o Freud chamou, que a gente grava imagens minêmicas no nosso psiquismo, porque é uma fase ainda onde a gente não tem a linguagem, a gente não compreende o mundo, então tudo o que acontece com nós, o excesso de frio, o excesso de fome, o excesso de cuidado, tudo isso são imagens minêmicas que ficam no nosso inconsciente e que o Lacan traz como uma dificuldade de sublimação, até por uma dificuldade de interpretação dessa fase, né? A imago, no entanto, deve ser sublimada para que novas relações se introduzam com o grupo social, para que novos complexos a integrem ao psiquismo, na medida em que resiste a essas exigências novas que são o progresso da personalidade. A imago salutar, na origem, torna-se fator de morte. Que a tendência à morte seja vivida pelo homem como objeto de um apetite. Esta é uma realidade que a análise faz aparecer em todos os níveis do psiquismo. Dessa realidade, coube ao inventor da psicanálise conhecer o caráter irredutível, mas a explicação que ele deu através do instinto de morte. A unidade funcional desse psiquismo não corresponde às funções vitais, mas à insuficiência congênita dessas funções. Essa tendência psíquica à morte, sobre a forma original que lhe dá o desmame, revela-se em suicídios muito especiais que se caracterizam como não violentos, ao mesmo tempo que aí aparece a forma oral do complexo. Greve de fome, da anorexia mental, envenenamento lento de certas toxomanias pela boca, regime de fome das neuroses gástricas. A análise desses casos mostra que em seu abandono à morte o sujeito procura reencontrar a imago da mãe. Olha que interessante isso que o Lacan quis dizer. A partir dessa constituição da amamentação, as coisas que a gente recalca, né, as pulsões, a energia libidinal que fica nas nossas pulsões, que são as pulsões de morte, vão querer nos levar ao marco zero. Lembrando, né, se a gente for pensar nas teorias das pulsões, a pulsão sempre quer descarregar a energia a zero. Se for relacionado a essa questão das neuroses relacionadas a essa fase da constituição, a forma que a pulsão de morte encontra são suicídios não violentos que o Lacan fala, como a questão da anorexia, como a questão da toxomania. Então, quer dizer, a pessoa não vai e comete um ato suicida, mas ela cria condições de vida, formas de viver, que fazem com que ela tente, a partir dessa tentativa, pulsão encontrar o seu objeto, que é seio materno, fazer dessa forma, encontrar um reencontro com essa imago materna. Está explicado de uma forma mais simples. A pulsão de morte sempre quer encontrar o marco zero,
quer descarregar toda a energia. Ela quer chegar naquele momento que a gente acreditava que era completo. Qual é o momento que a gente acreditava que era completo? O momento da amamentação, onde não precisava se esforçar muito. Então, a nossa pulsão sempre quer nos levar ao encontro dessa fase. Mas isso é impossível. Então, o Lacan fala que o caminho é sublimar tudo isso, né? E o que a pulsão encontra é formas, né, sintomas não violentos, quer dizer, passam despercebidos que a gente está tentando um suicídio, a partir desses exemplos que ele dá das questões relacionadas ainda à boca, né? Porque estamos falando ainda da parte da amamentação. Então, é o sentido psicológico de retorno ao seio da mãe. Ainda o abandono das seguranças que a economia familiar comporta tem o alcance de uma repetição do desmame, e na maioria das vezes é apenas essa ocasião que o complexo é liquidado suficientemente. Todo retorno, ainda que parcial, a essa segurança pode desencadear no psiquismo ruínas sem proporções com o benefício prático desse retorno. Então, quer dizer, o ser humano não tem ganho nenhum tentando retornar a esse momento. Na verdade, isso se torna patológico, não saudável para o humano. Aí ele traz assim, Hegel formula que o indivíduo que não luta para ser reconhecido fora do grupo familiar nunca atinge a personalidade antes da morte. Então, ele traz a importância, apesar do complexo nos constituir, para sermos humanos, para sermos felizes, precisamos nos separar depois desse complexo. A saturação do complexo funda o sentimento materno, sua sublimação contribui para o sentimento familiar e sua liquidação deixa traços onde é possível reconhecê-la. Então, finalizando então esse capítulo, uma assimilação perfeita da totalidade do ser. Tá, pessoal? Então, esse é o subcapítulo 1 do capítulo 1, falando sobre o complexo de desmame. O próximo vídeo nós vamos falar sobre o complexo de intrusão. Um abraço, então, e até a próxima.